Então hoje nós vamos estudar sobre os 1000 anos. Apocalipse 21 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Próximo. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, Senhor, nós te louvamos por este culto. Nós exaltamos a Ti, Deus, por essa palavra. E que seja o Senhor falando com cada um, Pai. Enviamos uma palavra, Deus, para cada filho, filha do Senhor, para que tenham entendimento, para que tenham conhecimento, olhos iluminados, Pai, para que vivam por fé aqui nessa terra. Que seja o Senhor falando, Pai, que seja o Senhor se manifestando. Este culto está consagrado a Ti, Deus, e é tudo para a glória, honra e louvor do Teu nome. Então, primeiramente, eu agradeço ao Senhor por estar aqui, por esse chamado santo, por este ministério, por este altar. Eu louvo ao Senhor pelo apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, pelos bispos, por todos aqueles que estão acima de nós, toda a nossa liderança. Eu honro e louvo ao Senhor pela vida de cada um. Agradeço ao Senhor também pela vida do bispo Alceu Garda, meu esposo precioso, pela vida dos meus filhos, por todos aqueles que nos ajudam, que são cooperadores da obra de Cristo. Glórias a Deus pela vida de cada um. Então hoje nós vamos estudar sobre os 1000 anos. E você foi predestinada para a salvação. Fala, eu fui predestinada para a salvação. Você é um espírito com Cristo. E o diabo não toca na tua vida. Você sabe, Satanás, o acusador, a antiga serpente, foi lançado no abismo e está acorrentado. Mas como ele age hoje? Antes de Jesus ter morrido na cruz, antes da ressurreição ter acontecido, Satanás tinha acesso a todas as pessoas. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, tudo mudou. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Cristo destruiu as obras do diabo. Mas quando a igreja não conhece essas verdades, não vive essas verdades, não aplica essas verdades na sua vida, tudo é o diabo. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, nos dias de hoje, o diabo se manifesta através dos filhos dele, dos filhos da perdição. Nós já estudamos aqui várias vezes que existem 2 sementes sobre esta terra. Os filhos de Deus, que são os predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, que são destinados para a perdição.
Então, assim como Deus se manifesta através dos seus eleitos, através dos seus escolhidos, através dos seus filhos, o diabo também tem os seus. Porque ele mesmo está o quê? Algemado, destruído, mas ele tem os seus enviados. E a igreja tradicional evangélica não entende isso. É por isso que eles dão mais poder ao diabo do que a Jesus. Mas na graça de Deus nós temos olhos espirituais iluminados para entendermos e compreendermos a obra maravilhosa de Cristo na cruz. Sabemos que um cristão é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Sabemos que um cristão é propriedade exclusiva de Deus, que o diabo não toca, não possui. Apocalipse 12, 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então a Bíblia diz que ele foi destruído, que ele foi expulso. Então o que se vê hoje nas igrejas tradicionais evangélicas aí fora? É um grande circo, porque eles entrevistam o diabo, eles expulsam o diabo, eles lutam com o diabo. Quando a Bíblia diz que ele já foi expulso, que ele já foi destruído. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tem gente que, meu Deus, não dá para tocar nisso, nesse nome. Ele é muito poderoso. A Bíblia diz que ele é o quê? Destruído. Então hoje, quem se move no mundo das trevas? Os filhos da perdição, o joio, o lobo. Quem se move no mundo da luz? Os filhos de Deus. Então, pela morte de Jesus na cruz, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor destruiu, o Senhor amarrou, o Senhor limitou, impediu. Ou seja, o inimigo não tem mais acesso à nossa vida. Somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos do Senhor, selados com seu Espírito Santo para o dia da redenção. Mas quem não conhece essas verdades, para intimidar o povo, começa a falar que tudo é o demônio, que tudo é o diabo. E eu tenho experiência com isso. Eu vivi um certo tempo na lei, nos ministérios de condenação e morte, e tinha que jejuar, e tinha que fazer vigília, e ungir com óleo, saía dos cultos com a cabeça pura azeite, e tinha que participar do culto de libertação,
E daí sai diabo e sai de mim também. Era assim. E tem que lutar com o diabo o tempo todo. Porque é um ringue dentro da igreja. E eu lembro de um fato que ocorreu, que eu estava participando de um encontro de oração, e veio um pastor de fora, um pregador, profeta, e ele olhou para mim e falou: você vai perder todo o teu cabelo. E eu tinha um cabelão assim, loirão, até a raiz, tudo loiro. Era um... Não, era lindo mesmo meu cabelo, tinha bastante cabelo na época. E daí ele olhou para mim e falou que eu ia perder todos os meus cabelos porque o demônio estava nos meus cabelos. E eu fui para casa triste, porque eu não conhecia a graça de Deus, eu vivia na lei. E eu lembro que eu orei a Deus, eu falei: Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo, que eu quero te conhecer cada vez mais. Eu não aceito perder meus cabelos. Né? E daí ao mesmo tempo eu lutava com o diabo. Eu falei: diabo, seu desdentado, seu canho do pé preto, eu te piso na cabeça, tu não toca no meu cabelo. Eu tinha autoridade, eu sempre fui de guerra, sabe? Se tem que ir para a batalha, eu vou. Então quem não conhece a verdade do Evangelho se deixa enganar. Eis que vejo... E uma sombra, e passou um vulto por ali, subiu pela parede e foi lá no teu carro. E você tem que vender o teu carro, porque o teu carro, a marca dele é do capeta. É assim. Então não permita que ninguém te fale da parte do diabo, porque isso é uma mentira. Aqui o diabo nunca se manifestou, são 17 anos praticamente de ministério. E o diabo nunca se manifestou. Por quê? Porque aqui é casa de oração. Aqui é casa de Deus. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui cultuamos ao Senhor, rendemos glórias, honras, graças, louvores, adoração, exaltação ao único Deus. E o nosso único sacrifício aqui é o nosso culto racional, que para mim não é sacrifício. A minha maior alegria, o meu maior prazer é estar aqui, honrando aquele que vive, aquele que reina. Então, aonde estão os demônios todos que os pastores tanto falam e dão crédito na maioria das igrejas que existem aí fora? Judas 1,6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então os demônios todos estão sob trevas e algemados. O que a maioria dos evangélicos, dos cristãos pensam, é que Deus convive com o diabo dentro da igreja numa boa. E isso é um tremendo engano. Deus é santo e Ele não convive com o diabo. O diabo Ele destruiu, Ele expulsou, Ele colocou os demônios em algemas eternas, no abismo. Então o que se vê hoje nas igrejas aí fora é um jogo comercial de mercantilismo. É um comércio. Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores.
Então, igreja é lugar de paz. Igreja é lugar santo. Você não vem à igreja para ir atormentado para casa. Você não vai à igreja para voltar para casa com condenação, com culpa, com medo. Você vem à igreja para crescer na graça e no conhecimento, para ser pastoreado, ensinado e cuidado. Apocalipse 21, vamos ler novamente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então o anjo tinha na mão a chave do abismo. Quem tem o controle de tudo? O Senhor Jesus Cristo, através dos seus anjos. Chave é a autoridade do anjo para abrir o abismo, a morada de Satã e os demônios. Quem tem domínio sobre o abismo é Jesus Cristo. Hoje a maioria dos cristãos vivem atormentados com esta questão. Eu vi, era o demônio, sai demônio. Aliás, os cristãos estão o quê? Paranoicos. Tinham até profetizando essa semana que ia passar o Cavaleiro Amarelo, né? Ia haver uma matança, dia 30. Apocalipse 9:1-4. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então essas manifestações, através de pessoas, tocam em quem? Em quem não tem o selo. Você foi selada para o dia da redenção, então você tem o selo do Cordeiro. Nós fomos selados para o dia da redenção. O véu foi retirado dos nossos olhos espirituais. Então não nos toca. O que Jesus fez na cruz? Destruiu aquele que tinha o poder da morte. Mateus 12:29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Esse valente é a figura do inimigo. E o mais valente é Jesus Cristo, que o amarrou, que o limitou, que o impediu. Então, na igreja de Jesus Cristo, só Ele tem autoridade. Quem se move é Ele, quem faz todas as coisas é Ele. E muitos cristãos pensam que aquilo que é pregado aqui no altar da Cristo Vive é heresia. Heresia é o que o povo evangélico cristão vive aí fora. Neste ministério, nossos pés estão bem firmados sobre a rocha. Vivemos a verdade do Evangelho. Não temos parte com o maligno. Ele foi destruído. Nas nossas vidas ele não tem vez. Diz também que o anjo tinha na mão uma grande corrente. Apocalipse 21. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isto significa o quê? Que o inimigo está totalmente aprisionado. Efésios 4:9.
Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, existe o primeiro céu, que é onde nós estamos, que é a igreja. Existe o segundo céu, que é a estratosfera. O terceiro céu, que é a exosfera, onde Deus habita. E existe as regiões inferiores da terra, que se chama Hades, Sheol e Inferno. Mas o inferno não é para nós, porque o justo viverá eternamente com o Senhor. Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem tem o controle de tudo sobre esta terra é o Senhor Jesus Cristo. Da morte e do inferno. Aqui nós ficamos com a palavra. O soberano é o Senhor, quem controla todas as coisas é Ele e mais ninguém. Apocalipse 22. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Segurou o dragão, o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, um anjo exerceu autoridade e dominou o inimigo. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quem é que corrompe? O enganador. E ele corrompe com o quê? Com a mentira. A arma do inimigo chama-se mentira e engano. Ele é o pai da mentira. A arma do Senhor se chama verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira aprisiona, a verdade liberta. Então o campo de batalha onde que é? É na mente do ser humano. É na mente que se estabelece todas as batalhas. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é na mente que está o campo de batalha. Ou você crê em Deus, ou você não crê. Ou você crê que a obra foi completa e perfeita e foi em nosso favor, ou você não crê. Ou você nasceu de Deus, ou você não nasceu. Então, se você acreditar que a doença tem mais poder que Deus, a doença te domina. Nós aqui tratamos doença como mentira. A verdade é que estamos sarados pelas chagas de Cristo. É nosso direito como filhas, como filhos do Senhor, possuirmos saúde perfeita todos os dias das nossas vidas. E Apocalipse 22 diz que o Senhor o prendeu por 1000 anos. Então estes 1000 anos não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 800 anos, 999 anos, 1000 anos. É um tempo grande esses 1000 anos. É a plenitude de tempo. Já se passaram 2021 anos. E Satanás continua aprisionado. Continua em trevas, preso. Apocalipse 23. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto,
é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, a grande arma do inimigo chama-se engano. É a mentira. Ele é o pai da mentira. E ele usa os filhos dele para dizer: vai morrer todo mundo. Vai virar o caos. Vai ficar a maior miséria. Criança não nasce com sexo, criança define o sexo. Isso tudo é Satanás usando os filhos da perdição para enganar as nações. Quem cria as leis que oprimem o povo, que aprisionam o povo? Os filhos do diabo. Os instrumentos de Satanás. E vamos destruir a família. Quem cria leis para destruir a família? Os filhos do diabo. Vamos fechar a igreja. Quem é que intenta contra a igreja? Os filhos da perdição. Apocalipse 20, 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, haverá uma hora em que ele será solto. Mas agora ele está preso. Ele continua preso. Quando se completarem os 1000 anos, a plenitude dos tempos, ele será solto por pouco tempo. Mas por enquanto, ele está preso, ele e seus demônios em cadeias eternas. 1000 anos é igual a milênio. Esse tempo que ele será solto ainda não está vigente. Nós estamos vivendo já nos 1000 anos. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Próximo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, para Satanás ser solto, vai haver uma apostasia. Muita gente abandonará a fé. E vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quando você ouvir, e já estamos ouvindo, né? A apostasia já começou. Que não precisa de igreja. Que não precisa de ceia. Que dízimo é lei. Que obra de Deus não precisa de dinheiro. Que Cristo já voltou. Que já houve a segunda vinda. Tudo isso é uma mentira. É um tremendo engano.
E muitos cristãos estão abandonando a fé e dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Dizem também que a igreja é homofóbica. Não é verdade. A igreja não é homofóbica. Nós amamos as pessoas. Mas as pessoas precisam entender o que Deus diz. Deus criou homem e mulher. Casamento é entre homem e mulher. Família é um projeto de Deus. E foi isso que Deus estabeleceu. O resto é engano, é semente da perdição, invertendo valores estabelecidos pelo Senhor. O que Deus diz é o que é verdade. A grande arma do inimigo das nossas almas é o engano. Então não se deixe enganar. Satanás não pode determinar nada na tua vida. Casamento tem que ser por amor. Luz com luz, entre homem e mulher. Não pode ser entre luz e trevas. Não pode haver sociedade entre o justo e o injusto. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não há comunhão entre o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Então, o inimigo não tem poder sobre um verdadeiro cristão. Fala sobre a minha vida, o inimigo não tem poder. Ele não tem poder sobre aquele que vive no Espírito, que não anda pela carne. E quando começou o período dos 1000 anos, o milênio, começou com a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele destruiu, Ele amarrou, Ele limitou, Ele impediu. Satanás hoje está em cadeias eternas. Os demônios estão algemados. Então, ele não pode possuir um cristão. Ele não pode causar dano a um verdadeiro cristão. Você nasceu gerada por Deus. Diz, eu nasci gerada por Deus. E Deus já escreveu todos os teus dias nesta terra. Você está reinando e governando com Cristo. Nestes 1000 anos, nós reinamos e governamos com Cristo. O nosso corpo é templo sagrado, é casa de Deus. Deus é único. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o que se passa no mais íntimo da nossa alma, no mais íntimo do nosso coração. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos e propósitos do coração. Então, Deus sabe tudo a nosso respeito. E nós seremos julgados também pelo que fizermos de bem ou de mal através do nosso corpo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quando nós não conhecíamos nada a respeito do Senhor, é uma história. Depois que Deus iluminou os nossos olhos, a história é outra. Então, nós não podemos esconder nada do Senhor. Deus conhece os meus e os teus pensamentos. Não dá para enganar. Não dá para esconder. Então, quando começou o milênio, os 1000 anos começaram com a primeira vinda de Cristo. Após a morte e ressurreição, no Pentecostes. Então, nós estamos vivendo o milênio, estamos reinando e governando com Cristo. Diz, eu reino,
e governo com Cristo. O inimigo foi preso em algemas eternas. E quando terminará o milênio? Na segunda vinda de Cristo. No julgamento final. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Até a morte e ressurreição do Senhor, ele enganou todo mundo. Mas ele não pode mais enganar. Ele não engana um eleito, um predestinado, alguém que teve os seus olhos espirituais iluminados. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então aqui, Jesus ainda não havia consumado todas as coisas. Com a morte e ressurreição de Jesus, ele foi expulso. Então a igreja de Jesus hoje é a universal Assembleia dos Santos. Não há lugar para demônio no nosso meio. Aqui quem se manifesta é o Senhor. E o Espírito Santo do Senhor se move no nosso meio. Às vezes, Deus permite o joio no nosso meio. E o joio é muito igual ao trigo. Deus permite que Satanás, através do engano, que é a arma dele, semeie o joio no meio da igreja. Mas sabe o que acontece com o joio? O Senhor vem e arranca, corta pela raiz. Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Não temos parte com as trevas. Somos a luz deste mundo, somos o sal desta terra. Então o ministério Cristo Vive é luz para as nações. Nossos cultos são verdadeiros seminários da graça de Deus. Aqui você conhece verdadeiramente o Deus que você serve. Aqui não há lugar para livre-arbítrio, outro engano, a maior mentira. O soberano é o Senhor. Ele nos predestinou para Ele. Somos povo santo do Senhor. Ele reina e governa. E nós estamos reinando e governando com Ele. Ele já nos deu autoridade sobre todo o mal. Então Deus iluminou os nossos olhos espirituais. O inimigo não nos engana mais. É por isso que muitas vezes você olha assim e o meu santo não bateu com o santo daquele lá. Não bate por quê? Porque o espírito é outro. Nós conhecemos a herança e a esperança dos santos. A graça do Senhor vai se tornar cada vez mais conhecida. Digam amém. Os eleitos estão sendo alcançados pela palavra da graça do Senhor. Nenhuma arma forjada pode ir contra a tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer. Hebreus 12, 24 ao 29. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Próximo. Aquele
cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o que não é abalado nesta terra? A igreja de Jesus Cristo. Você não será abalada. Os teus pés estão firmes sobre a rocha. Nosso Deus é fogo consumidor. Então essa terra pode virar o caos, sobre a nossa vida a bênção do Senhor. Nós reinamos e governamos com Cristo. Somos propriedade exclusiva do Senhor. O inimigo não nos toca. Ele já foi destruído, ele já foi derrotado. Ele está em algemas eternas. Os que atuam hoje no mundo das trevas são os filhos da perdição. Nós somos filhos da luz, por isso nós temos que ser luz aonde quer que nós andemos, sejamos luz o tempo todo. Porque nós somos filhas daquele que criou os céus e a terra, daquele que já destruiu, aquele que tinha o poder da morte ao saber o diabo, aquele que domina sobre os céus e a terra. Assim seja, assim disse o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar.